aqui com mais um vídeo da série sobre Timóteo. Estamos no terceiro vídeo e ainda estamos no primeiro capítulo. O apóstolo Paulo ele deixou muitas riquezas nesses capítulos, nessas duas cartas, melhor dizendo, de Timóteo. São cartas riquíssimas. E se você quer aprender a ter um bom relacionamento na igreja, se você quer aprender a discernir o seu chamado e também a não ser enganado por si mesmo, eu aconselho você a meditar nas cartas de Timóteo. Muitas vezes eu li Timóteo, muitas vezes. Não sei te dizer quantas vezes eu passei lendo essas duas cartas. Muitas vezes eu dormi com um fone de ouvido ali, ouvindo a Bíblia falada dentro dessas duas cartas. Por várias vezes eu repeti essas cartas para que eu entendesse alguma coisa mais profunda, porque sempre no meu coração eu acreditei que Paulo quis passar um segredo para nós hoje, falando para Timóteo, porque foi diferente a maneira que Paulo disse para Timóteo. E no verso 12 do capítulo 1 da primeira carta ele diz: "E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo nosso Senhor, porque me teve por fiel pondo-me no seu ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei a misericórdia porque fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus." Então a graça de Deus alcança as pessoas que não teriam, segundo os nossos olhos, mérito. Segundo a lei, jamais poderia alcançar uma misericórdia, jamais poderia adentrar ao reino dos céus. Mas a graça tem o poder de fazer isso conosco. E Paulo fez isso na ignorância, porque Paulo matava cristãos achando que estava certo, porque ele estava seguindo a diretriz da lei. E ele conclui assim, "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." Aqui ele relata o nível do pecado que ele andava. O apóstolo Paulo ele entendeu que mesmo ele na ignorância, ele estava cometendo um tipo de pecado. Foi por isso que quando Jesus chamou ele, mandou o seguinte recado para ele: diga para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, ele fez o que fez e foi para onde foi. Quando foi dada uma sentença de morte para ele, ele não hesitou, porque ele sabia que desde o chamado dele, ele precisaria sofrer para que ele adentrasse aos céus, para que ele chegasse até Cristo, porque lá no passado ele foi um grande perseguidor da igreja. E ele fez a obra dele com excelência. Para mim, dos apóstolos, não tenho um preferido, mas o que eu mais identifico é o apóstolo Paulo. "Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele pela vida eterna." Olha só o que ele entendeu no meio do caminho. Paulo ele para e pensa: por que Deus me chamou, sendo que eu era tudo aquilo? Para mostrar para muitas pessoas que cometem erros, que cometem pecado, que não importa o tamanho do pecado que você cometeu na ignorância, tem uma chance para você, tem uma saída, tem uma solução para você. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para nós. E ele conclui fazendo uma oração ou uma adoração assim, "Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra, glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo." Agora vem. Paulo ele faz todo um discurso para chegar num lugar. Qual é o lugar que Paulo queria chegar? Na instrução para Timóteo, para fazer com que Timóteo olhasse para os passos dele, porque Timóteo nasceu de uma família totalmente diferente de Paulo. Timóteo não tinha matado ninguém, então Paulo falou assim: se eu, que matei tanta gente na ignorância, fiz o que fiz e Deus me usou dessa maneira, se eu pegar uma pessoa pura igual esse menino e ensinar para ele os princípios, esse menino vai fazer coisas muito maiores. Era isso que Paulo estava tentando passar para Timóteo e passar para nós. Porque você e eu não precisamos hoje ter nossa cabeça decapitada como ele foi para anunciar o evangelho. Hoje nós temos a internet, nós temos um celular, nós temos câmera, nós temos tantas ferramentas, nós não precisamos caminhar no deserto para ir de um lugar para o outro como Paulo fazia para levar a mensagem. Hoje, por intermédio do nosso celular, a gente faz isso. E aqui Paulo estava fazendo o quê? Impulsionando Timóteo a ir para o lugar que Deus chamou Timóteo. E ele concluiu assim, "Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia, conservando, olha a instrução, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram náufrago na fé."
Então algumas pessoas que rejeitaram a fé e a boa consciência, eles naufragaram na fé. O que significa? Aí nós voltamos lá no começo do capítulo 1. Criaram suas próprias ideologias, criaram um método, o fulano está errado, Deus falou comigo desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não é assim que funciona. E não é assim que vai funcionar. Pode funcionar por um tempo. Mas eu ouvi uma frase há alguns anos atrás que mexeu muito comigo. A frase é essa: a pior coisa que existe é você ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Então, às vezes, do que adianta eu ter sucesso em uma área que Deus não aprovou, que Deus não me chamou a fazer aquilo? Então eu só preciso agora, dentro desse tempo, dentro dessa intimidade com Deus, entender o lugar que Deus quer. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso despertar dentro de mim esse dom. Eu preciso fazer valer a pena cada profecia. Eu não estou falando profecia daquela igreja que você foi e o pastor ministrou. Eu estou falando dessa profecia aqui, dessa palavra aqui que diz a seu respeito. Deus abençoe e até o próximo vídeo.